Papo de quebrada. Papo de quebrada. Salve, salve! Estamos iniciando nossas transmissões aqui, diretamente dos estúdios do Centro Cultural Vasco, com mais um episódio do Papo de Quebrada Podcast. Eu sou o Rica. Sou o Flávio Miranda. Hoje a gente está com o nosso convidado, que é o coordenador pedagógico da Fundação Casa de São José do Rio Preto, Matheus Garcia. Tudo bem, Matheus? Tudo bem? Muito obrigado, Rica. Seja muito obrigado, bem-vindo, Flávio, Matheus. pelo convite aí. Puta prazer falar com você, hein? Igualmente, Flávio. Matheus, cara, fala um pouco do seu trabalho, como é que funciona, né? A gente a nossa ideia é levar a informação para quem realmente não entende mesmo, o leigo, entendeu, né? Então, esse universo de Fundação Casa, de internação, de adolescente, né? É muito importante para a gente e para as pessoas que vê o programa também. Então, fala como é que é o seu trabalho, né? A partir de quantos anos. Vamos tentar trabalhar nesse segmento aí, nesse sentido, né? Bom, Rica, eu tô há 10 anos já na Fundação, então eu entrei em 2010, vou para 11 anos agora em julho, 5 de julho de 2010. Então, eu prestei concurso em março, passei em julho, me chamaram aí. Fiquei 14 dias em São Paulo fazendo um intensivo lá do que é, o que não é. De lá pra cá teve muitas mudanças. E eu assumi em Araçatuba. Então, eu fiquei 1 ano e 10 meses no Casa Araçatuba. Meu cargo de fundação chama Agente Educacional. Agente Educacional. E aí, como eu sempre fui de Rio Preto, antes de começar, o Fábio até me perguntou. Então, eu sempre fui de Rio Preto, só saí de Rio Preto para trabalhar lá em Araçatuba. E aí surgiu a oportunidade, como gestor, como um cargo de gestão, coordenador pedagógico em São José do Rio Preto. E aí ocorreu tudo bem, então eu vim para cá dia 17 de maio de 2012. Né? Então, desde então eu sou coordenador pedagógico de São José do Rio Preto. Então, a Fundação Casa, aqui em São José do Rio Preto, ela é um complexo, né? Existem 2 centros ali dentro, e o centro de internação provisória e o centro de internação. A internação provisória, os meninos ficam aguardando o julgamento, então eles são apreendidos. Hoje em dia vai tudo para a Fundação Casa, e aí eles ficam até 45 dias a legislação. Então eles podem eles podem ser internados, semi-liberdade, a LA, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade. Então o juiz pode seguir a linha aí. Se eles forem internados, eles podem ficar conosco aqui em São José do Rio Preto, e aí eles ficam de 6 meses até 3 anos ou 21 anos completos, tá? Então a gente já teve alguns casos de meninos com 21, e aí eles completam 21 e saem da fundação. Então, basicamente, a gente iniciar essa configuração aqui em São José do Rio Preto. Entendi. No CIP, nós contamos com 24 adolescentes, então essa é a vaga. Uhum. Né? Receberemos outros artigos, então é o 108, a gente trabalha com artigos aqui, e ainda não começamos a receber, mas futuramente receberemos esses meninos que foram apreendidos pela polícia, por alguém. Cometeu um ato infracional, vai para a delegacia, e aí não fica mais na delegacia. Direto para a unidade. Direto para a unidade. Então antes ficavam até 5 dias o prazo, e hoje não. Hoje é tudo para a unidade, né, horas depois que eles são apreendidos. Tá. Pegando um gancho que você falou, a idade limite, então, para ficarem detidos é de 21 anos. 21 anos. E qual que é a idade mínima? Com quantos anos esses 12 meninos? anos. 12 anos. 12 anos. E, infelizmente, a gente já teve alguns com 12 anos. 12 anos é uma criança ainda. Criança ainda, a estatura, complexão física, é bem complicado. Cabeça. Como é que é a rotina desses meninos, né? Como é que funciona? O dia a dia ali, né? Tanto de trabalho, ou educacional mesmo, ou cultural, pedagógico. Explica pra gente. Isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Eu vou explanar aqui tudo
fevereiro de 2020, Exatamente. né? Porque, infelizmente, Agora veio a mudou tudo, pandemia, mudou um pouco Isso a mudou toda a configuração. rotina. Então, eu vou falar como funciona, né, no papel e nas diretrizes. E como a gente está fazendo, normal, né? vai voltar, e tem que voltar, né, Rica? Tem Sim, que voltar, arte e cultura principalmente. Então eles acordam aqui no nosso centro, tem os profissionais de educação física que fazem parte da pedagogia, né? Então tem educação física, pedagogos, agentes educacionais. Então essa faz parte da configuração da minha equipe. E aí as professoras de educação física, elas trabalham de manhã, contra Rio Preto muito quente, né? Então, às 7h30 da manhã, então eles acordam às 6 horas, às 6h30 eles tomam café, higiene bucal, pessoal, banho, e às 7 horas depois do plantão, e aí a equipe de segurança, chega às 7 horas da equipe de manhã, que eles trabalham das 7 às 7, e aí eles começam a retirar esses meninos do quarto para as atividades. Uma é a esportivo, então pelo menos metade desses meninos, hoje nós estamos com 60 meninos na internação, 30 meninos vão para a parte esportiva, o Rica conhece muito bem, a gente tem campo de futebol lá dentro, só 3 centros no estado de São Paulo que tem campo de futebol. Quadra? A quadra de cimento e a quadra de areia. Então, uma vasta gama aí de atividades esportivas, as meninas desenvolvem ali com os meninos. E engraçado, são parentes, para continuar, elas aplicaram hoje handball, né? Então elas estão ensinando os meninos a jogarem handball. E dos 60, eu vou falar que uns 20 e pouco nunca tinha visto uma bola de handball na vida, né? Então é uma mudança mudança assim, desse comportamento desses meninos hoje aqui fora é muito complicado. E Só um parênteses, desculpa te cortar, senão eu deixo passar. Eu acho muito importante essa fala, né? Porque é incrível como eles têm o primeiro contato com alguma coisa diferente na vida deles a partir do momento que eles são privados de liberdade, né, Matheus? Sim. Muitos adolescentes... A minha fala aqui várias vezes vai retomar né? isso. Várias vezes eu vou falar. Só Primeiro pra contato frisar deles. Voleibol, por exemplo, que hoje eu digo, sem medo de errar, que é a segunda modalidade esporte do Brasil. Uhum. Né? Primeiro futebol, não tem como, né? O vôlei cresceu muito, né? De 98 para cá, ganhou várias medalhas olímpicas. Então, mesmo assim, para dar uma manchete, um toque, isso e aquilo, eles têm muita dificuldade. E vários também nunca tinham visto uma bola de vôlei, não. Né? Então, hoje o handball foi bem interessante, assim. As regras, quantos são na quadra, como que faz, tem que saltar. Olha, mas eu tenho que jogar com a mão, é outro esporte que joga com a mão, é outro esporte que joga com a mão. Então, Luciano, que você conhece bem lá, o professor, explicando tudo para eles ali. E a outra parte desses meninos, eles fazem atividades recreativas, no primeiro momento. Então, são jogos de dama, xadrez, uma TV, um clipe, vamos começar na época dos podcasts aí para eles assistirem. Sim, sim. Então, até às 9 da manhã. E aí, às 9 da manhã, a gente fala formação, aí os meninos que estão no esporte vão tomar banho e os que estão ali já vão tomar o café da manhã, o segundo lanche. Eles tomaram o café da manhã e tem um lanche às 9 e pouquinho. Aí 9h30 é o nosso segundo horário até às 11 horas da manhã. E aí o que eles fazem? São os atendimentos técnicos, nós temos a psicóloga, assistência social, são as ligações, que hoje através da pandemia, ainda bem que teve esse contato com videochamada, que era um tabu dentro da fundação. Agora tem. Agora tem, desde o ano passado, né? Nunca a gente tinha pensado nessa possibilidade. A pandemia veio também, uma das coisas boas da pandemia dentro da fundação. Abriu esse leque. Isso porque continua, muitos... Matheus? Continua. Depois da pandemia E agora vai continuar. aumentou ainda. Entendi. Os meninos podem fazer a visita virtual. Porque assim, muitas famílias não vão visitar os meninos. Sim. Seja por questão de grana, seja porque trabalham. Então os meninos 6 meses, 7 meses sem ver a família. E só tinha ligação por telefone. 10 minutos. Olha que interessante. Né? Então agora tem a chance de fazer por vídeo até 60 minutos. Entendi. Claro que
na nossa rotina ali, a gente tem que estruturar muito bem, porque Aham. vai interferir em algumas coisas. Sim. Mas para os meninos é uma boa, assim, é um ganho. Aham. Reforço escolar. Então nós temos, infelizmente, hoje no casa, são 7 adolescentes que precisam muito de reforço escolar. Que não sabem diferenciar o preto do amarelo. Do dourado, escrever o nome completo dele é complicado. Então, meninos com problemas psiquiátricos, que, entre aspas, é um dos problemas da Fundação Casa, né? Que não poderia estar ali, ou não deveria, no nosso... Não é que não poderia, não deveria estar ali. Não deveria estar ali. E estão ali. Né? O Rica teve alguns alunos desses. Então, tem esse reforço escolar para esses meninos. A gente não tem arte e cultura com os arte educadores, mas a gente tem oficina de desenho, por exemplo. A gente imprime alguns e a gente está com uma leva lá rica. Vocês iam adorar, cara. Talentosos. Então, talentosíssimos, igual tinha há alguns anos. Fazia alguns anos que eu não usava esse discurso dentro da fundação. Os meninos de pegar qualquer desenho e ampliar e ser perfeito. Meninos que... Aqueles... eu não sei o nome de japonês, anime, aquelas coisas, né? Cara, perfeito. Tem um menino lá que é surreal, o jeito que ele desenha, o jeito que ele faz, a perfeição que ele faz aquilo lá. E aí eu espalhei toda a fundação para todo mundo ver. Demais. E aí temos Netflix agora, né? Então, uma das coisas boas da pandemia para a Fundação Casa é essa cabear, vamos usar a internet. Entendi. Agora tem que usar. Mais ainda. Essas facilidades. Isso é facilidades controlado pelos educadores. Por nós, Então, porque se deixar uma brechinha, aí eles vão querer entrar em outros redes sociais, aí sim. E, infelizmente existe, se não ficar de olho, aí nós estamos ferrados. Às 11 horas, todas essas turmas formam para o almoço. E hoje a escola, eles estudam. Então, professores do estado que vão lá dentro para aplicar essas aulas, igualzinho, 7 aulas de 45 minutos, então dá uma até às 6h35, esses meninos estudam. Então, 6h35 eles retornam para o quarto, para passagem de plantão às 7, depois à noite jantar, banho, barba, cabelo, 10 horas tudo apagado, para começar outro dia. Então... Outra atividade que muitos deles não tiveram a oportunidade ou, de repente, não quiseram é o estudo e eles dão continuidade dentro da unidade da Fundação Casa. Eu sempre falo quando eu vou contratar algum professor, nós precisamos agora de vários. Eu falo, olha, é muito tranquilo trabalhar dentro. Né? O Rica já sentiu isso, tranquilo. Mas só que é uma panela de pressão. A gente trabalha para que essa panela não exploda e a gente esteja lá e assim por diante. Então, assim, eu falo sempre para os professores, entram, são os piores meninos de uma sala, de uma escola lá dentro. Porém, com toda a disciplina que a gente tem, com os agentes de apoio socioeducativo na porta, com toda a minha equipe pedagógica, com toda a equipe que acompanha eles viram, entre aspas, né, com uns anjinhos, eles estudam, eles fazem acontecer ali. Então... Meninos que estavam 4, 5 anos, 3 anos, 2 anos fora de sala de aula. Nós temos meninos de 20 anos lá dentro que estão no 7º ano ainda. Temos meninos de 18 anos que está no 8º, no 9º ano ainda. Então, o primeiro sintoma de alguma coisa que vai acontecer errado na vida deles é largar a escola. Infelizmente. Sim. É largar a escola. Porque, criticando ou não, o sistema nosso educacional ainda segura... para não criminalidade, para isso ou aquilo. Então a escola ainda é um bom fator que define. Então eles chegam lá muito defasados e aí é pouco tempo. 6 meses, 7 meses, claro que o menino não vai sair dali um gênio, mas a gente faz o que é necessário, que pode. Então, com toda essa estrutura que a Fundação oferece, qual o interesse do menino desse de sair dali? Se na casa dele ele pode não ter um café da manhã, um lanche 2 horas depois, o almoço e toda essa estrutura
Qual o interesse dele de sair? Seria o ideal para quem tá Que aqui seria fora ideal, também, né? claro. Ó, Flávio, um dia, e você tá convidadíssimo para conhecer lá, Eu faço É, questão disso. e eles odeiam aquilo. Eu falei odiar, mas assim, por quê? Qual que é o maior objetivo deles situação, lá né? dentro? É sair. Porque quando eles entram ali dentro, o não abraçar a mãe, a namorada, nós estamos com vários meninos que é pais, com 16, 17 anos, que já tem filho. Então, assim, eles querem muito. Porém, durante a medida socioeducativa dele, em algumas conversas, falei, realmente, eles têm 5 refeições por dia. Muita gente da sociedade, esses meninos 5 refeições, tem sim. Né? Tem 2 cafés, direito, tem almoço, janta, tem o lanche da escola que o Estado manda. É o direito deles e eles têm. Eles engordam, eles chegam bem raquíticos ali, e eles engordam tudo. Mas eles querem. Eles desejam muito sair. Claro. Muito, muito, muito. Mas tem alguns que dá um trabalho gigantesco para toda a equipe, porque ele não tem aonde... Ele não tem nem pra onde ir. Cara, não tem. E aí existem algumas ONGs aqui em Rio Preto, existem algumas instituições, que são poucas, que para receber, principalmente meninos depois dos 18. Aquilo que a gente estava conversando? Sim. Principalmente, cara. Depois dos 18, a gente tem uma dificuldade imensa. Que atende, né? Imensa. Entendi. O grande lance é, você falou assim, né? De repente, o menino, ele pode odiar estar ali, né? Mas você tem que usar, de repente, 6 meses, né? Para fazer com que ele entenda por que ele tá ali, né? Isso. E tentar dar um novo direcionamento para ele, né? Exatamente. Porque ali, não sei se eu vou falar uma besteira dentro da minha leiguice, o grande trabalho é não tornar eles mão de obra para criminalidade, né? Isso. Mão de obra para facção criminosa, né? É justamente. Direcionar para um outro caminho, né? Isso mesmo, Flávio. Porque eu acredito que as facções criminosas olham para ali como uma formação de mão de obra, né? E eles, não muitos, assim, isso é... Ainda bem que a grande minoria fala de facção lá dentro. Então porque elas, inclusive, não aceitam, né? Acima de 18 só, né? Sim. Meninos, eles não... Menor de idade, eles não... Segundo dizem aí, né? Tá. E... Cara, perdi o raciocínio. Você estava falando do lance da internação mesmo, né? Dos 6 meses e tal. Isso. Como é que do funciona? tempo que eles... E de não formar mão de obra Isso. para Então esse é o nosso grande trabalho. Porque até eu, antes de entrar, e alguns meses em Araçatuba, até eu entender realmente o que era fundação e tudo mais, para mim era o fim. E a gente sempre fala, Sim. fundação não é fim. Fundação é só um meio. Pode até ser o início de toda a vida desse menino. Quando ele vai ali, e a gente fica muito feliz que a gente tem casos de sucessos, com família formada, com faculdade, com trabalho, tudo tranquilo. Então é um início ou um meio. Então ele não é um fim, não é o fundo do poço. Não é. Então é isso que a gente tem que pôr na cabeça, tanto dos meninos, como de principalmente quem não conhece. Sim. Porque a gente tem a incompletude institucional. Por isso que a gente... O Rica foi nosso professor lá, arte educador. Por isso que a gente precisa de outras instituições para aplicar algumas atividades lá dentro. Então, porque nós, servidores, não somos especialistas nessas áreas, né? Então, precisa de outras pessoas. E algumas, na hora que fala Fundação Casa, sai fora. Não quer saber. Imagina. Existe um preconceito muito grande, né? É porque a partir do momento que a pessoa entra lá dentro, né? Você me cita aí nas suas ideias, e eu tive essa vivência, essa realidade. O arte educador tem que entender que ele não vai sair dali um Pablo Picasso, entendeu, mano? Tipo, não é essa a ideia. Né? Ressocializar não é isso, tá ligado? E aí muitas pessoas têm essa visão, né? Vai pra lá com essa visão, tá ligado? Que vai pegar um adolescente com todos os defeitos que ele tem, né? As dificuldades, vamos dizer assim, cognitiva, de coordenação e tal, e transformar ele num artista monstro. Não é esse o objetivo, né? Sabe que algumas pessoas pensam que a Fundação Casa é uma funilaria, que entra o carro todo quebrado, aí
fica na fundação e depois sai lindo, né? maravilhoso. Não é. Não é isso. Não é essa a ilusão, não é essa o intuito. Porém, quando ele entra ali, nosso trabalho é realmente, toda essa equipe 24 horas em cima dele, para ele repensar. E aí a gente cai naquela situação. Ele volta pro mesmo bar, pra mesma rua. Mesma realidade. Mesma realidade. Mesma família desestruturada. Então, assistência social vai conversar com assistência social de Rio Preto ou de outra cidade. E aí, o que a gente pode fazer? Isso e aquilo. Então, por isso que tem muitos que retornam também por essa questão, né? E as meninas? Tem uma fundação especializada ou lá dentro tem uma ala especializada? Como funciona a questão das meninas? Porque é uma das coisas que a gente discutiu nos podcasts anteriores. Que de primeira, a criminalidade ela era muito mais entre homens, a pessoas em situação de rua muito mais entre homens, e hoje a gente vê mulheres cada vez mais envolvidas também na criminalidade, cada vez mais em situação de rua. Como funciona isso para as adolescentes, para as meninas? Existia, hoje em dia existe mais, eu não sei o número exato, mas só tinham 3 casas no estado de São Paulo feminino. Tá. Né? Então, as meninas que eram apreendidas aqui, elas tinham necessariamente, obrigatoriamente ir para São Paulo. É muito mais complicado. Muito mais complicado. Então, assim, quando descentralizou, nossa regional chama DRO, né? Regional Oeste. Né? Então são o menos está na Bia, eu acho que são 13 agora, com a semi-liberdade. Então, Araçatuba está recebendo menina agora, um projeto do piloto que está recebendo. Então, assim, mas é pouco ainda, não sei nada ainda como que está sendo. Mas todas elas aqui, e muitos meninos são apreendidos com suas namoradas, suas companheiras, e aí elas iam lá para São Paulo. Aí é pior ainda, né? Porque aí a distância, aí que não tinha visita mesmo, Sim. a gente tinha bastante relatos, recebia as cartas, né, delas para os meninos aqui, os meninos de lá. Então, e como é que é o lance da carta, Matheus? Vocês abrem, tem que ler uma por uma? A família pode entregar na visita, como ela pode mandar pelo correio também, a gente recebe lá. Aí tem uma vez na semana, que são as terças-feiras. A carta. E hoje em dia, quem faz todo esse... a leitura, né, o filtro ali, sou eu que faço, né? Então... E o setor técnico me ajuda nessa questão, alguém da minha equipe. E aí, uma vez na semana, que geralmente às sextas-feiras, eles escrevem essas cartas também para ir para responder, né? Para responder, para ir para a família, para namorado, para quem ele não quem ele quiser, mas tem um rol ali. E esse que ele filtro, pode... o que é esse filtro? O Rico, tudo que vai ajudar ali na medida socioeducativa dele, sem problema nenhum. Agora, fulano matou ciclano, que foi preso, que não sei o quê, código. Uma notícia ruim que vai deixar o cara... que vai deixar o menino lá mais preocupado, mais tenso, a gente não... Isso é trabalhado nos atendimentos técnicos. Entendi. Né? Então, falou, tá acontecendo isso na sua família, você quer conversar, aí o menino liga pra ver alguma coisa, mas a carta fica uma semana direto ali, ele lendo tudo aquilo. Não rola. Não rola. Eles podem receber foto, né? A gente libera 2 fotos para eles, então... Aí você vai pro quarto, fica lá? Fica lá uma semana no quarto, depois vai se renovando. Vai trocando. Isso. Entendi. E aí esses meninos que não sabem ler, alguém da equipe escreve para eles, e aí já é um momento ali para ele... Treinar a escrita, treinar né? a escrita. Uma coisa interessante que aconteceu, principalmente esse ano, é a leitura. Os meninos... Se você for lá agora, os 60 meninos têm livros dentro dos quartos, dos dormitórios. Então eles estão lendo. Tem meninos lá que leu toda a coleção do Harry Potter já. Que está indo já pro Senhor dos Anéis, que já está indo para livros mais... Eles adoram que o Sidney Sheldon, que é de suspense, drama. E vocês aceitam doações de livros? Aceitamos doações de livros, né? Então é só bater lá na porta, me chamar, alguém da equipe, que a gente recebe e precisa muito renovar. Né? Então, algumas instituições já levaram, eles curtem livros espíritas, por exemplo, né? Alguns são muito bons,
E é uma A Bíblia também, né, Matheus? Bíblia, todos eles têm, eles né, têm, nos né? Eu quartos. percebia muito isso lá. Eles têm os cultos que estão voltando agora, algumas igrejas têm os cultos lá. Não tem muita adesão, porém a Bíblia eles sempre lá no quarto tem ali para Companheira. na companheiro deles. É isso. Da arte e cultura, acho que vale Aham. falar um pouquinho mais. Quando nós tínhamos os arte educadores, a parceria, o quão era importante, né, Rica? A gente sempre conversou de ter a arte e ter a cultura juntos. Então não é só o hip hop, não é só a dança de rua. Não. Então, qual é toda essa história, da onde veio, por que veio, como veio, até chegar ali neles. Eu acho que esse processo, esse contato com a arte, né, principalmente dentro daquele ambiente, é muito produtivo, né? Dá um retorno, pelo menos naquele momento ali, né? Faz com que ele possa esquecer um pouco de tudo aquilo que o cerca, entendeu? Por mais que você disse que eles têm todo esse suporte, ele está privado de liberdade, né? Sim, claro. E aí a arte, ela vem para poder provar e mostrar para ele que ele pode, que ele é capaz, entendeu? Porque a realidade é essa, o moleque ele tá privado, né, mano? Ele perdeu tudo aquilo que ele tinha, que é de mais precioso, que é a liberdade. Então ele já vem com a autoestima baixa, ele deixou tudo aquilo para trás, só que ele dá de encontro com outro mundo ali, né, Matheus? Né? Principalmente quando a gente fala de arte, né? Eu lembro também o lance das competições esportivas, né? Como que isso movimentava muito, né? Por quê? Porque a partir do momento que ele era inserido nesse processo, ele podia sair, né, Matheus? Podia. Porque tem os campeonatos entre as unidades, né? Se você puder falar disso, eu acho muito legal também. Nós temos dois tipos de saída, né? Não, 3. Uma é a esportiva. Então, em janeiro sempre teve o futebol de campo, com parceria com a Federação Paulista de Futebol. Então, teve um ano que a gente classificou nesses 14 centros. Então, vinha em alguma cidade, disputava, o ganhador ia disputar as quartas de final, semifinal, e a gente fazia a pré-eleição do Campeonato Paulista, na época. Sim. E aí, teve uma vez que a gente ganhou aqui, e aí eu fui com eles lá em Campinas, né? Aí depois a gente assistiu o jogo da Ponte, e depois foram para uma outra cidade que eu não me lembro, e aí acabamos o campeonato em 4º lugar, se não me engano, mas a gente já foi campeão basquete 3 com a Betinha, lá em São Paulo, sensacional. A gente já foi, tinha handball, tinha futebol de salão várias vezes, e aí tinha saídas de arte e cultura. Então, Sim. o Sesc sempre foi uma grande parceiro nosso aqui, né? O Rica e outros b-boys que foram lá, professores. A estrutura ali do Sesc, os meninos ficavam... A gente já foi numa terça-feira, né, de carnaval lá, com o Rico e Pelezinho. Então, assim, foi incrível. Então, tinha essa saída. E para o menino sair, tem toda uma regrinha. Porque não é qualquer um que a gente vai pôr numa van e vai... Porque corre o risco de fugir, corre o risco de acontecer. Então, os professores têm que trabalhar lá dentro. A equipe psicossocial, a equipe pedagógica, a equipe de segurança tem que ter todo um trabalho para escolher. Porque o Rica tinha 3 turmas de 15 meninos. Então são 45 meninos e só 10 iam sair. Como que você ia trabalhar os outros 25, os outros 35 que iam ficar no centro que o Rica não escolheu? Então tinha essa... E às esse vezes BOzinho para resolver, exatamente. mas a gente resolvia muito bem porque os meninos entendiam. Porque lá dentro a gente fazia também as apresentações para a família, por exemplo. Às vezes quem não sai fazia Quem não sai. Eu acho legal a importância da comunicação, né, Matheus? Porque, tipo, por exemplo, eu falava assim, esse tá apto a sair para fazer apresentação de dança. Eu era professor de dança, né? E aí tinha uma avaliação da segurança. Falava, não, ele tá apto para dança, mas o comportamento dele, de repente, a gente está desconfiado. A gente está desconfiado que pode acontecer alguma coisa. Aí que era o mais legal, porque aí o Rica trabalhava em cima daquele menino para mudar o comportamento dele. E você tira o rótulo, acho que com essas saídas de um detento para um artista, para um dançarino. Ele não é um detento, lógico. Ele é um atleta, um jogador de futebol, um artista, um b-boy. Eu acho que isso para o adolescente, para o jovem, deve ser fantástico dentro
da cabeça dele, né? É por causa tô falando muito mais com o Matheus, hein? Eu acho que é por conta do conceito total, né, Matheus? Porque a gente se preocupava com isso, lembra? Da vestimenta, Lógico. né? De tudo ali, né? A instituição que o Rica trabalhava é, figurino, que você vai precisar. É. Aí o Rica já fazia Suporte, toda a lista. né? Aí o outro professor também já fazia. As saídas de capoeira. Pô, maculelê, né? Os dois maculelê na mão de cada menino, com 20 moleques lá dentro, com 40. Nossa, a segurança Facão ficava na mão. maluca. Imagina, não é facão na mão. Facão. Quando a gente Tem uma levou o facão confiança, do né, mano? maculelê ali. Sim. E aí, Matheus, pode? Por mim, Pode. conversado com os coordenadores, com o diretor do centro, tudo conversado. E os professores de capoeira falaram, é assim, vamos ensaiar, tal. E aí nas apresentações e faísca rolava. Então, sem nenhum problema, sem nenhum tipo de... Né? Então, toda essa parte de responsabilidade, disciplina que tem ali, é muito importante para o menino aprender. Matheus, E eu uma tenho pergunta. quase certeza absoluta que muitos, a maioria, quando sai, eles têm essa... Fica na cabeça. Algumas vezes o Rica já me mostrou esse aqui foi meu aluno na Fundação Casa, e o cara bem, o cara feliz. Isso. E a gratidão, eu vi a gratidão do cara olhando pra ele. Puta, esse cara foi meu professor, me ajudou pra caralho. Eu acho que isso deve ser foda, né? Isso é bacana. Ainda mais ter o Rica lá, né? Sensacional. Internacional. Ô, Matheus, uma pergunta, cara. Você acha que reduzir a maioridade penal, como que é o governo atual, reduziria a violência entre esses adolescentes? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Cara, eu vou falar pessoal. Acho que não. Eu também acho que não. Acho que não reduziria. Criaria outro sistema para menos a idade menor e assim por diante. Eu acho que tem outros assuntos. Melhorar a questão da assistência social antes, trabalhar com essa família e assim por diante. Esporte, lazer, cultura, ter mais isso no bairro, ter mais isso na cidade, ter mais isso, expandir isso muito mais junto com Fundação Casa, junto com a gente ali, junto com o Semi Liberdade, junto com... Eu acho que é muito mais assertivo do que simplesmente lá numa canetada tem 16 anos de idade. Então... Até porque... Eu falo pelo bairro que eu cresci, a gente nunca teve nenhum tipo de atividade nenhuma fora da escola. Nenhuma. Até hoje. Isso eu moro no bairro há mais de 40 anos. E aí eu escuto sobre todas essas atividades educacionais e tudo mais dentro de uma fundação. Por que não fazer isso antes? Por que não buscar os bairros e realmente oferecer, o Estado oferecer toda essa gama de possibilidades antes de encarcerar um adolescente desse e depois proporcionar isso? A descentralização lá, anos atrás de fundação, era justamente para isso. Que aí cada município, que dava uma Fundação Casa ali, também se preocuparia com esse jovem, né? E não igual era antes, 15, 20 anos atrás, dos grandes centros em São Paulo, que não dava conta. Aí tinha muitos problemas, né? Sim. Então, no município de São José do Rio Preto, Semi-Liberdade e tem a Fundação Casa. Semi-Liberdade com 20 e poucos meninos, é que não voltou ainda, mas antes, lá em 2020, pandemia, E 60 meninos nossos aqui, são 80 meninos para se trabalhar. Claro que eu sei que tem muito no bairro, para cá, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul e assim por diante. Eu sei que tem outros meninos também, meninas que têm ter a oportunidade do trabalho, da assistência também. Mas é essa parceria que tem que ser mais firme, mais junto com a gente, com toda a secretaria de todos governantes e vereadores e instituições, e ONGs e assim por diante, do que realmente só reduzir a maioridade. Então, acho que ajudaria muito, muito, muito. Tem um projeto agora. Eu não tenho, assim, propriedades, mas tem um projeto agora que é pós-medida. Fundação Casa nunca se preocupou. A hora que o menino saía ali da porta, beleza, vai com Deus. Era isso. Claro, tinha um trabalho antes. Porque ele precisava isso. Então todos os meninos saem matriculados, por exemplo. Esse é o meu trabalho. Todos os meninos saem matriculados na escola. Todos. Você vai sair da Fundação Casa no outro dia. Ou no mesmo dia você vai lá na escola porque a sua vaga está lá. Já está lá. Aí sabe quantos meninos procuram?
Então, assim, é poucos, infelizmente. Então, a gente está com esse projeto pós-medido, com essa presidência nova da fundação. No papel, muitas coisas são boas, né? As ideias e tudo mais. Vamos ver na prática. E a gente trabalhando. Hoje a gente já teve uma reunião, hoje de manhã, com alguma instituição aqui de Rio Preto, que vai lá, que vai trabalhar esse menino. Nós temos toda terça-feira nós temos uma oficina com o CIE, por exemplo, que ele já está capacitando 10 meninos para o mercado de trabalho. Então as coisas estão voltando depois da pandemia e esse pós-medida que a gente tem que pensar. E como é isso aí, Matheus? Por exemplo, a gente vai criar um projeto, né? Um projeto cultural, né? E se a gente quiser atender esses meninos pós-internação, como é que funciona? Olha, que eu não sei de responder 100%. Meio por cima, assim. Primeira coisa, vai lá, conversa com a gente. Aí tem todo um projetinho. E a gente vai mandar isso para regional, vai mandar para São Paulo. Entendi. Né? Então, por exemplo, o contato que a gente tem com o CIE. Então, ela, antes da pandemia, ela ia presencial, agora ela está fazendo online. Então, são uma oficina de 8 semanas, de 4 semanas, desculpa, com 8 temas. Ela trabalha 2 temas por módulo ali, capacitando esses meninos para o mercado de trabalho. Entendi. Então, é uma parceria. A gente vai voltar o xadrez. O xadrez é com o Rotary, que é o professor Leandro. Ele ficou um bom tempo lá com a gente, 1 ano e pouco lá com a gente, veio a pandemia também parou, vai voltar agora. Então, é possível fazer algum projeto? É possível. Interessante. Né? É possível. Mas isso tudo tem que ter... Bem conversado, papel. Bem conversado, isso Entendi. Outra pergunta de desconhecimento da minha parte. Eles saem com 21. Eu acredito que a imensa maioria dentro da fundação são de crimes leves, né? 60% parece que é tráfico de drogas. Não, 80. 80, ok. Isso. Crimes graves. Ele sai dali com 21, ele não vai para Pro CDP, o CDP, por exemplo. Ele vai para a rua. Mesmo com um crime grave, eu não entendo. A legislação fala que sim. Porém, a gente sabe de casos que não. Né? Alguns, muita repercussão nacional e tudo mais, depois dos 21 continuaram. Mas aqui na nossa realidade, São José do Rio Preto, todos eles... Porque para ficar com 21 tem que ter algum crime bem baixo. E desses 80% do tráfico de droga, quantos por cento são por pequenas porções de maconha? Não, aí eu não sei te falar, sinceramente. Deve ser a imensa maioria também, né? Não sei, Flávio. Essa curiosidade nunca tive, não. Porque é o que a gente... Eu e quase 100% dos servidores. Não me interessa o que você fez lá fora. Isso é muito legal também. Isso é muito legal também. Certo? Então, a gente já teve... Já não rotular, né? Isso. A gente já teve muitos crimes ali bárbaros. Já tivemos. Temos ainda. Mas o tratamento... Igual para todos. É igual pro menino de 13 anos que estava lá na esquina depois da escola. Sim. Então, assim, é o mesmo. É um dos problemas de Fundação Casa? Pode ser que sim, pode ser que não. Sim. Se encontrar todos esses meninos grave, com leve e assim por diante. Mas é muito mais pelo espaço físico. E aí nós ali dentro, com toda essa expertise, tem que tomar muito cuidado para não pôr no mesmo dormitório, por exemplo, porque não precisa. Sim. Isso aí a gente tem controle. Na mesma atividade, na mesma sala de aula. Né? Não ficar se encontrando muito, alguns... Né? A Josiane, que veio aqui, né? Sim, isso. A jornalista falou dos bairros, as brigas de bairros. Isso é real, né? Há muitos anos em Rio Preto. Sim. Né? Tá acabando um pouco? Tá. Mas ainda é real. E aí... Isso reflete lá dentro. O menino que... Pô, esse aí matou meu irmão. Tô supondo, tá? Claro. Uma suposição. Esse aí matou meu irmão, esse aí deu tiro, esse aí lá numa festa brigou comigo. No mesmo espaço. Vão ficar ali 12 meses, 1 ano e meio juntos. Todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. Então, a gente já sofreu algumas... um pouquinho aí dessa briga de bairros que tem, que a gente tem que... Sim. Aí, junto com o Poder Judiciário, junto com toda a nossa equipe, para trabalhar isso. Em um país que já dá pouca oportunidade para jovens, independente se são criminosos ou não, qual é a mancha que um jovem desse sai dali de dentro? Como que ele vai conseguir um trabalho decente? Porque
A gente vive num país preconceituoso pra caralho, então... Sim. Ele sai com uma mancha, né? Infelizmente carinho, sai né? porque aonde ele tá no meio, onde ele tá ali, ele vai saber. A gente já teve menino que tava fazendo o ensino médio no Senac. Ele não tinha uma tatuagem, não gosto, falava muito bem, tanto é que a gente conseguiu uma bolsa para ele. Ele estava no 2º ano agora já do ensino médio no Senac. E ele assistia aula todos os dias online, o ano passado. E aí ninguém sabia. E quando ele foi presencial, quando ainda era presencial, o agente ia junto com ele ali pela segurança, mas ficava longe. Aí todo mundo via que ele só montava numa van e ia embora. Eu falei, mas é a perua tá pegando. Perua tá pegando. E nunca ninguém soube. No 2º ano, num trabalho, aí ele me falou, olha, eu vou falar pra todo mundo, porque eu fiz trabalho assim, assado, uma lida lá. Falei, olha, não vou te impedir. É você. À vontade. Eu acho que eu não falaria, mas fique à vontade. E ele falou, e foi bem visto, assim, pelo menos por todo mundo ali, porque ele já tinha 1 ano e pouco fazendo. Ele já tinha quebrado já tinha quebrado algumas paradas mesmo. Sim. Pode ser que quando ele saiu, pode ser que ele, quando voltou pro presencial, depois eu não falei mais, mas ele voltou, tá fazendo. Então tem essa... Tem. Mas o que é bacana também, Flávio, o Senac, ele tem um certificado. Os meninos fazem curso lá dentro do Senac, que custa uma fortuna aqui fora pra gente, e lá pra eles é de graça e é assim que funciona. E os professores do Senac, muito bem orientados ali. No certificado, Senac e o curso. Nada de Fundação Casa. Sensacional. Nada. Então, assim, se ele... Muito legal. Se ele apresentar aquele certificado de... Por exemplo, que ele fez o curso de logística de transporte em alguma empresa... necessariamente ele fez o curso no Senac, né? Então isso é bacana. Show. Mas o mundo deles é muito chamativo, né? Eu sempre falo, eles se apaixonam por ali também. Sim. Infelizmente, alguns. A ausência de E aí vários tatua fatores, no corpo. né? A ausência de vários fatores. Vocês, beleza, mas alguns é muito nítido. Os símbolos, os né? símbolos. São as nossas experiências, né? A gente Os reflete símbolos, o que a gente experiências. viveu. E aí, e alguns se arrependem. Eu falei, mas por que você não se arrependeu antes? Você não pensar, porque isso aí é pra vida inteira. Sim. Ó, é tatuagem, é legal pra caramba, você tem que fazer mesmo. Mas aí eles dão várias desculpas. Sim, claro. Então, eu falei, mas essas desculpas e depois? Mas depois eu desembolo. É isso aí que você desembola. tem que pensar. Porque aí você tem que desembolar. Porque você pode ser contratado e vai, mas você pode... Aquele preconceito. Infelizmente, Que existe, né? Que existe. Né? Então... Ô, Matheus, você já passou por alguma situação assim, uma situação, vamos dizer, perigosa? Já presenciou alguma rebelião? Já... Nunca? São José do Rio Preto, não. Não. Em Araras? A gente tem problemas? Lógico que tem. Tô falando coisas boas aqui. Não é um mar de e rosas, realmente né? não é um mar de rosas. Lógico que a gente tem problemas, muito desses meninos, que acabei de citar, briga de bairro, é muito complicado separar esses meninos no mesmo espaço, né? Então, lógico que existem os problemas, né? Nosso trabalho é para que esses problemas não aconteçam todo dia, toda hora, todo minuto. Então, quando o menino comete alguma infração, lá dentro tem um regimento interno da própria fundação, leve, médio, grave. Sim. Então a gente conversa com esse menino, tem a comissão de avaliação disciplinar. Então tem todo um projeto fantástico, por exemplo, que a gente tem lá de cultura de paz, né? A justiça restaurativa, que aqui o judiciário já está abrindo para todas as escolas há alguns anos já. Então a Fundação Casa já há 5, 6 anos com esse projeto. E aqui a gente tem alguns servidores capacitados para isso. Então a gente trabalha um círculo restaurativo com eles. Então aqui a gente já presenciou as brigas, já separei também, assim por diante. Mas rebelião de quebrar tudo, não tem. Então, entendi. 9 anos que eu tô aqui, 9 anos sem problema. Por isso. Entendi. Como que funciona o lance da visita, Matheus? As visitas são aos sábados, hoje em dia na parte da manhã. Sem pandemia, 3 visitas, poderia visitar os meninos.
Então nós já tivemos 100 pessoas ali dentro, sábado. E com pandemia, é um familiar só durante 60 minutos no máximo. O contato. Entendi. Continua sendo aos sábados? Continua sendo aos sábados, a gente divide nas turmas. Né? Sábado passado eu trabalhei, dividimos em 2 turmas, foram 16 visitas. Então, e eles podem conversar ali, que fica à vontade, agentes, tudo ali. E a maioria recebe visita dos familiares ou muitos dos familiares simplesmente abandonam depois que cai lá dentro? Eles não abandonam, Flávio, mas É dificuldade. a parte financeira pega muito, porque a gente está com muitos meninos de fora. Desses 60 aí, eu posso falar 20 pelo menos é de fora, de São José do Rio Preto, de outras cidades. Então tem que gastar para vir. O trabalho, muitos trabalham de final de semana, não tem como vir. Então, é pouco. Tá, dos 100% lá dentro, quantos são pobres periféricos? 100%? Hoje, 60, eu quase 100. Quase 100. Tem alguns meninos que são de outros bairros aí, mas já tivemos meninos de condomínios fechados e tudo mais. Entendeu? O tráfico não é só de periferia, né? Exatamente. Então, nós tivemos nesses 9 anos aí que eu tô aqui em Rio Preto, já de alguns condomínios aí. Dos 60, quantos são negros? Flávio, hoje em dia, eu acho que uns 60% por aí se declaram negros. Assim. A grande maioria. Sabe que eles estão se declarando muito pardo? E a gente dá um trabalho Tem que ter esse trabalho, né? para branco, pardo e negro, né? Então, na ficha, quando eles são identificação, e aí estão se declarando bastante pardos e meninos que são negros mesmo. Então a gente tem esse processo também para orientar, né? Orientação. Se assumir como negro e tal, né? Tudo mais. E valorizar a cor da Exatamente. pele, a cultura. Com certeza. E tudo mais. Ali é questão de, pelo menos aqui em Rio Preto, falo por mim, pela toda a equipe, a gente não tem essa distinção não. Sim, Porque... sim. Ô, Matheus, um detalhe que entre eles, assim, né? Tipo, existe uma discriminação deles para eles mesmos, preconceito, né? Ó, esse não cola com nós, esse cola. Interessante ele falar isso, porque pegando lá no Murilo, no segundo podcast, Murilo falou, a gente tem preconceito entre nós. Né? Tem sim. Tem. Não vou negar que entre eles tem alguns. A gente está com um processo muito para se discutir outras questões, homofobia, por exemplo. É disso mesmo que eu tô falando. Então a gente vai receber transgênero, a gente vai receber travesti, a gente vai receber meninos que já estão na vida com 16, 17, 18 anos, que for, já com o corpo de mulher, por exemplo. Eu lembro muito bem quando eu cheguei em 2012, não era um homem para mim, era uma mulher já que tinha os seios e tudo mais. Então a gente vai receber cada vez mais e a gente vai ter que trabalhar e discutir isso, tanto com os meninos, servidores e fundação como instituição. O nosso regimento interno da fundação mudou e os artigos que foram acrescentados da homofobia. Então da escolha, da orientação de gênero ali, de raça, cor e assim por diante. Então, muito importante. A gente está nessa orientação aos meninos e todos os nossos funcionários. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Quem quiser patrocinar o nosso podcast aí, só chegar. Estamos abertos a negociações. Portal Via de Fatos, que não é fato, é fake. O nosso podcast é transmitido às quintas-feiras, né? No YouTube, pelo Via de Fatos, às 20 horas. Centro Cultural Vasco. A gente usa as dependências do Centro Cultural Vasco aqui, que faz a nossa produção, e o estúdio. Tamo junto, Vasco. Manos Caps, meu patrocinador pessoal e patrocinador do podcast. Salve Cezão, tamo junto. Lacancha aí do meu parceiro Flávio, que no próximo episódio parece que vai servir umas bebidas pra nós. Eu ouvi falar. Tá. Eu ouvi falar, vou chegar até mais cedo. Beleza, vou falar com ele hoje. Tinha que voltar Espaço Amarelo. Espaço Amarelo é da nossa companheira Luciana Pequim, né? Que é um espaço de yoga.
e terapias. Inclusive, o Espaço Amarelo mandou uma pergunta, eu vou falar do próximo patrocinador, já vou voltar para a pergunta do Espaço Amarelo também. Vidro R, do nosso parceiro Rafa, vidro temperado do Box Espelho, tamo junto. Deixa eu voltar lá no Espaço Amarelo, que tem uma pergunta, Matheus. Todo episódio, um dos nossos patrocinadores manda uma pergunta, ou mais de um, né? E a Luciana mandou a seguinte pergunta, a execução da medida socioeducativa para o adolescente ocorre por meio de advertência e da reparação de danos, correto? Como se dá a advertência quando o adolescente chega na fundação? É responsabilização dos seus atos dele, de dentro da fundação, como é feita, né? Como é que é isso? São duas perguntas, na verdade, né? Bom, eu acho que toda medida socioeducativa dele, ele vai reparar todo esse tempo todo. O tempo todo vai, em alguns crimes graves, por exemplo, a gente vai conversando, e aí o que aconteceu, como que você está hoje, como você não está, que você está, através da arte e cultura, educação profissional, que ele vai repensando toda essa medida dele para reparar esses erros aí. Né? Se ele comete alguma coisa lá dentro, né, e aí nós temos um rol de atividades para ele. Acrescenta alguma coisa, Matheus? Se ele cometer alguma coisa lá dentro, tipo, ele se envolver em briga, assim? Tem. Na pena, vamos dizer assim. Tem no nosso regimento interno, sim. Tem essa sanção, vamos dizer assim. Tem a sanção, isso. A sanção que é dada a ele em algum momento, dependendo de toda medida socioeducativa. Não é um ato. Entendi. Durante 6 meses, 7 meses que ele ficou lá, que ele vai ficar mais alguns dias, não é isso? Então é a junção de alguns atos disciplinares, que aí sim ele vai, porque a gente avisa o juiz, avisa o Ministério Público, tudo documentado. Tudo documentado, tudo certinho. Falou, nesse momento, nós não vamos mandar um relatório conclusivo dele, vamos mandar em outro momento, Entendi. Tudo bem. E a parceria com o judiciário é muito importante, tanto é que eles... tem videoconferência com os meninos, falou, por que está acontecendo isso, isso? Então é bem bacana. Entendi. Mais alguma coisa, mano? Tratar esses adolescentes com humanidade, com amor, com carinho, com compreensão, faz a diferença lá dentro? Muita diferença. É total Tratar diferença. de forma igualitária, como a gente falou anteriormente. Se tratar diferente, ele vai nos tratar diferente também. Né? É o respeito que a gente prega lá 100%, e é o respeito que a gente quer da parte deles e eles da nossa parte. Então faz toda a diferença sim. Sensacional, cara. Cultura de paz que a gente sempre trabalha e assim por diante. Eu vejo a importância desse trabalho para se criar homens diferentes, mulheres diferentes lá dentro. Com certeza. Né? É isso que saiam de lá com um caminho totalmente renovado, né? Por todas as dificuldades que ainda vão encontrar aqui fora, né? E os rótulos também. E os rótulos que vão se criar. Exatamente. Isso. Então, Matheus, obrigado, meu irmão. Esse foi mais um episódio do podcast Papo de Quebrada. Lembrando que vai ao ar às quintas-feiras, às 20 horas. Valeu, meu irmão, pra gente é uma satisfação. Muito obrigado, Flávio. Sensacional. Esse era um assunto que eu tinha muito interesse. Tanto que hoje eu fiz até uma colinha, fiz até um papelzinho. Bacana. E, mano, estamos esperando sua visita lá, Flávio. Eu vou, Rica, vai lá de novo. Quero ir. Tá? Até porque eu acho que o problema com os menores, ele vem desde do fim da escravidão, né? Quando crianças, adolescentes negros foram jogados à rua, né? E aí se começou todo esse problema desde aí. Então, tem filmes que falam sobre isso, sim, documentários, né? Sim. Então, esse trabalho todo que você faz aí, eu acho fantástico, entendeu? Parabéns. Beleza, cara. muito obrigado pelo convite. Até a próxima. A gente agradece, manda um abraço pro pessoal lá, precisa da gente também, das parcerias, a gente tá aqui, só chamar, a gente sabe que tá no momento de pandemia agora, não pode, mas... E a gente tem um projeto que a gente tá começando a dar com ele, que logo a gente vai te procurar pra fazer algo conjunto aí. Obrigadão, Matheus. Show de bola. Valeu, Matheus. Tamo junto, satisfação.